Hoje a dica sobre crase vai principalmente para quem escreve e-mail. Então escreve coisas como bom dia a todos, boa tarde a todos, agradecemos a todos. Eu vou explicar por que não existe o acento nesses contextos. Vou explicar de um jeito resumido, te dando a regra, e depois eu vou explicar a lógica por trás da regra, que é a parte mais importante, que você entenda por que é que não existe o acento aí. A gente pode simplesmente decorar que nunca ocorre crase antes de palavras como todos, todas, você, ela, ele, isso, isto. Nunca vai ocorrer crase antes dessas palavras. Então isso significa que se tiver um azinho ali antes, ele nunca vai ter o acento grave. Acho que vocês já sabem, né? Crase não é o nome do acento. Crase é quando a gente junta duas letras A e coloca o acento para indicar que houve essa fusão. Então tá, você pode simplesmente decorar essa regra, mas por que não tem crase antes de todos, antes de você, antes de ela? Vamos entender? Vamos imaginar uma frase como eu dei bom dia à professora. Quem dá bom dia a alguém. Ou a gente pode dizer também que eu dei bom dia para alguém. Quer dizer que dar bom dia sempre vai exigir uma preposição depois. Eu vou usar aqui a preposição a, porque isso vai facilitar a compreensão desse conteúdo. Então tá, de um lado a gente tem o dei bom dia a alguém. Quem é esse alguém? Esse alguém pode ser o professor, a professora, o diretor, a aluna. Então, nesses exemplos que eu dei, essas palavras aparecem depois de um artigo. Vamos juntar e montar a frase. Vou começar com professor. O professor. Ninguém fala separadamente. Eu dei bom dia a o professor. A gente junta em português, né? Isso vira uma palavra só. Dei bom dia ao professor. Maravilha. E quando for professora? Também, ninguém fala eu dei bom dia a professora. A gente junta as duas palavras, como elas são iguais, a gente fala um som só. Dei bom dia à professora. Só que na escrita a gente vai usar ali um sinalzinho para indicar que a gente juntou uma letra A com outra letra A. Então a gente ficou só com uma letra A escrita, mas ela é a junção de um artigo e de uma preposição. Então a gente coloca esse acento grave lá para indicar isso, para indicar que a gente fusionou essas duas letras. Então é assim que surge a crase, certo? De um lado a gente tem uma palavra que exige a preposição a, do outro lado a gente tem uma palavra usada com o artigo a. Essa é a receita básica para que ocorra a crase. O que acontece quando a gente usa todos, toda, ela, ele, você? Vamos fazer frases para a gente conseguir observar como essas palavras funcionam. O exemplo que a gente já tinha era professora, então eu vou fazer uma frase usando essa palavra. A professora gosta de chocolate. Se eu for usar o pronome pessoal ela, a minha frase vai ficar ela gosta de chocolate. Se eu for usar todos, todos gostam de chocolate. Antes de ela e antes de todos, não apareceu o artigo. Apareceu o artigo antes de professora, que é um substantivo. O que isso indica para mim? Que antes dessas palavras como todos, ela, você, isso, não aparece o artigo. Se não aparece o artigo, está me faltando um dos ingredientes básicos para ter crase. De um lado eu tenho bom dia a, então eu tenho um a garantido. Mas do outro lado eu não tenho a todos, a ela. Eu não tenho isso, eu tenho só essas palavras, sem artigo. Elas não são precedidas de artigo. Então, juntando essas duas partes, eu fico com um único a, que é o a da preposição. Basicamente, a gente só vai ter crase antes de palavra feminina que aceite o artigo a, então não é o caso da palavra ela, por exemplo, e antes dos pronomes aquele, aquela e aquilo. Essas palavras podem levar o acento para indicar crase. Voltando para a nossa ideia principal aqui, é por esse motivo que frases como bom dia a todos, agradecemos a todos, boa tarde a todos, nunca vão ter o acento nesse a, nunca vão ter um a craseado. Espero que essa informação seja útil para você que precisa mandar e-mails, principalmente em ambiente corporativo, nas empresas, no trabalho ou no meio acadêmico. Se você não entendeu muito bem essa história da receita da crase, que junta um A com outro A, eu sugiro que você assista outro vídeo que a gente tem aqui que se chama Beabá da crase. E aí eu acho que vai ficar muito mais claro, depois você volta aqui e aí dá para começar a expandir um pouco esse assunto.
Continuem acompanhando o Português é Legal e até a próxima!